Senhor, infelizmente vamos precisar que o senhor se dirija à classe econômica. A voz da comissária de bordo foi firme e quase fria. Ela não falou com desrespeito, mas também não demonstrou empatia. Não parecia estar diante de uma lenda viva do futebol, apenas mais um passageiro com um erro no bilhete. Ronaldinho levantou os olhos surpreso. Ele já estava acomodado no assento da classe executiva, cinto de segurança afivelado com seu jeito sempre tranquilo, olhar sereno e sorriso tímido. Vestia uma camisa simples, calça esportiva e um boné puxado para baixo, cobrindo parcialmente o rosto. Ninguém ali pareceu reconhecê-lo. Mas esse é o meu assento, respondeu ele com voz baixa, estendendo o cartão de embarque com os dedos marcados pelo tempo e pelas batalhas travadas nos gramados do mundo inteiro. Houve um remanejamento, disse a comissária sem rodeios. Estamos com overbooking. Outro passageiro pagou tarifa cheia. O senhor precisa se retirar agora. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas. Apenas uma decisão tomada em algum sistema impessoal que não via rostos nem histórias. Ronaldinho hesitou por um momento. Não por orgulho, esse ele nunca teve, mas por perplexidade. Depois de tudo, ele sabia que a vida era assim. Nem todos reconheciam as cicatrizes invisíveis de uma alma que já carregou o peso da expectativa de uma nação que já brilhou nos estádios mais lendários que já ouviu multidões gritarem seu nome com paixão quase religiosa. Ele sabia que sua fama estava aos poucos sendo substituída por novas gerações. E ele aceitava isso. Mas aquele momento, aquela frieza, era como um lembrete de que no fim, todos somos apenas passageiros dentro de um grande sistema que não pergunta quem você foi. Levantou-se sem fazer alarde. Pegou sua mochila de couro gasta, a mesma que o acompanhou em tantas viagens, com etiquetas antigas de países que a maioria só viu em documentários, e começou a caminhar em direção ao fundo do avião. Alguns passageiros notaram, cochicharam. Quem ele pensa que é? Sussurrou alguém. Outro respondeu com sarcasmo. Se quisesse ficar, deveria ter pago mais. E Ronaldinho, como sempre fez, apenas sorriu de lado com aquela leveza que o mundo inteiro conhecia. Não haveria confronto. Ele não era de reclamar. Nunca foi. 5 fileiras depois, uma criança encostou no ombro da mãe e perguntou baixinho: mãe, é ele? É o do vídeo. O que fazia as embaixadinhas de costas. A mãe, arregalando os olhos, olhou fixamente para o homem que se afastava. É ele sim, e não foram os únicos a reconhecê-lo. Um empresário baixou o jornal franzindo a testa desconfortável. Um rapaz, claramente um ex-jogador das categorias de base, ficou em silêncio encarando. No fundo do avião, um senhor com camiseta da seleção brasileira puxou o celular e começou a digitar algo freneticamente. Mas antes que Ronaldinho chegasse ao final do corredor, algo aconteceu. A porta da cabine do piloto se abriu com um leve estalo. Um homem alto de uniforme impecável, com insígnias douradas no peito e um brilho determinado nos olhos, deu 2 passos para fora e olhou em direção à cabine. Seus olhos procuraram, escanearam até pararem no homem de boné, agora quase passando despercebido. Com licença, sua voz ressoou pelo avião com clareza militar. Há alguma razão para Ronaldinho Gaúcho não estar sentado no assento que lhe foi atribuído. O avião parou. A comissária congelou. O silêncio se espalhou como uma onda. Capitão, houve um problema no sistema. A reserva? Mas ele ergueu a mão. Basta. Caminhou com passos firmes em direção a Ronaldinho, como se marchasse em direção a um herói. Parou diante dele e disse: Senhor, meu nome é Rafael Almeida. Eu sou o piloto deste voo. E o senhor não se lembra de mim, mas eu me lembro de cada detalhe. Ronaldinho piscou confuso. Em 2005, senhor, eu era só um menino em Belo Horizonte. Eu via seus jogos com meu pai. Eu chorava de alegria vendo suas jogadas. E numa das piores fases da nossa vida, quando perdemos quase tudo, foi o seu sorriso, a sua leveza, o seu jeito de jogar bola que nos deu força para continuar. Rafael respirou fundo. Naquele ano meu pai disse: se um dia você encontrar esse cara, você agradece. Ele não só joga bola, ele salva pessoas sem nem saber. O piloto então parou, tirou
o boné se colocou em posição de sentido e estendeu a mão. Hoje é esse dia. Ronaldinho, visivelmente emocionado, apertou a mão do piloto. Alguns passageiros começaram a aplaudir timidamente. Rafael se virou para a comissária. Encontre a pessoa que ficou com o assento dele. Mude ela para o meu lugar. Eu pilotarei do assento auxiliar se for necessário. Mas Ronaldinho Gaúcho senta aqui. Ronaldinho tentou protestar. Não precisa disso, meu irmão, tá tudo certo. Mas Rafael sorriu. Com todo respeito, senhor. Precisa sim. A comissária, agora visivelmente constrangida, murmurou um pedido de desculpas. O passageiro que ocupava o assento originalmente atribuído a Ronaldinho levantou-se rapidamente sem questionar. Rafael acompanhou Ronaldinho de volta até a poltrona executiva como se escoltasse um rei, mas um rei descalço sorridente que nunca pediu coroa. Quando ele se sentou, o avião inteiro irrompeu em aplausos. Algumas pessoas choravam. Outras apenas sorriam em silêncio como se tivessem presenciado algo raro, a justiça silenciosa da gratidão sendo restaurada diante de seus olhos. Ronaldinho não precisava daquele assento. Nunca precisou de palco para ser lenda. Mas naquele instante, o mundo lembrou mesmo que por alguns minutos que os verdadeiros ídolos não desaparecem. Eles apenas seguem sorrindo, mesmo quando o mundo tenta esquecê-los. Após o aplauso espontâneo no avião, o ambiente aos poucos retomou sua tranquilidade. Mas algo pairava no ar, não apenas admiração, mas também uma certa vergonha coletiva. Era como se cada pessoa presente tivesse sido colocada diante de um espelho, que refletia não apenas suas ações, mas também suas omissões. O homem que acabara de se sentar novamente em seu lugar não havia exigido nada. Nenhuma exigência, nenhuma reclamação. E mesmo assim, ali estava ele erguido por um gesto de gratidão, não dos sistemas, mas das pessoas. Ronaldinho reclinou-se discretamente, olhando pela janela. Do lado de fora, as turbinas já giravam em preparação para a decolagem, mas dentro dele uma outra viagem começava. Era como se os últimos anos de sua vida desfilassem em silêncio à sua frente, não os momentos de glória nos estádios lotados, mas os dias comuns, os instantes em que ele andava pelas ruas e notava que os olhares já não eram mais os mesmos. O tempo passa diferente para quem já foi ovacionado por multidões. A curva da fama não é uma linha reta. Ela sobe como foguete e desce como pluma silenciosa, quase imperceptível, mas definitiva. Houve um tempo em que cada passo seu era seguido por câmeras, em que crianças se empurravam nas grades dos centros de treinamento só para vê-lo acenar. Ele se lembrava com nitidez de um garoto na Catalunha que um dia gritou com lágrimas nos olhos: "Ronnie, você é magia." E era mesmo. Dentro de campo, seus pés dançavam com a bola como se o gramado fosse uma extensão da alma. Ele não jogava para vencer, jogava para encantar. Era o futebol em estado puro, sem cálculo, sem manual, apenas instinto, leveza e alegria. Mas fora de campo, a vida era outra. E ninguém prepara um ídolo para o depois. Depois do último gol. Depois do último aplauso. Depois que as chuteiras são penduradas e os refletores se voltam para outros nomes, outras promessas. A fama como a conhecemos é uma moeda que não circula no tempo. Ela é imediata, intensa, mas volátil. E o que sobra quando ela se vai? Para Ronaldinho sobraram histórias. Muitas delas. Algumas divertidas, outras dolorosas. Como a vez em que, parado em uma fila de imigração, foi tratado como qualquer um, e ele entendeu. Ou quando, num restaurante simples de Belo Horizonte, um garçom se aproximou e disse: "Você já foi o melhor do mundo, né?" Usando o tempo verbal, como quem fala de um pôr do sol, que já se apagou. Ele sorriu como sempre. Mas aquele já foi pesou mais que qualquer falta recebida em campo. Por outro lado, existiam momentos como aquele no avião. Momentos em que ele percebia que sua história não havia sido em vão. Que mesmo sem querer, ele havia deixado marcas profundas, não em troféus, mas em pessoas. Em corações. E talvez pensou ele esse fosse o maior troféu de todos. Ser lembrado não pelos títulos, mas pelo que causou nas almas que o assistiram. Pela esperança que plantou em meninos que, como Rafael, cresceram acreditando que a beleza também pode vencer.
que o sorriso também é uma arma, que jogar com alegria é em si um ato de resistência. Ao seu lado, um senhor de cabelos brancos o observava discretamente. Depois de alguns minutos de silêncio, falou com sotaque espanhol. Perdão, maestro, mas posso dizer algo? Ronaldinho virou-se com gentileza. Claro, amigo. O homem sorriu. Sou argentino. E vi você jogar contra nós muitas vezes. Sofri com seus gols, confesso. Mas, cada vez que você tocava na bola, meu filho pulava do sofá. Você nos fez sofrer, mas nos fez amar o futebol ainda mais. Ronaldinho colocou a mão no ombro do homem, riu com sinceridade e respondeu. É por isso que a gente joga, né? O argentino assentiu emocionado. Aquilo não era uma conversa entre celebridades. Era um reencontro entre almas que por instantes habitaram o mesmo universo de beleza e paixão que só o futebol oferece. Durante o voo, outras pequenas homenagens foram surgindo. Um jovem com camiseta do Milan pediu uma selfie tímida. Uma senhora entregou a ele uma carta escrita à mão, dizendo que seus netos o imitavam no quintal todos os domingos. O comandante Rafael voltou à cabine, mas antes deixou com ele uma pequena caixa. Dentro havia uma miniatura de um avião com a inscrição Obrigado por nos fazer voar, mesmo com os pés no chão. Ronaldinho segurou o presente com carinho. Não era caro, não era vistoso, mas era verdadeiro. E isso valia mais do que qualquer prêmio da FIFA. Ele entendeu naquele momento que havia sido removido da primeira classe por um erro humano, mas reconduzido a ela por algo maior, o reconhecimento que transcende os sistemas. A memória que vive nas pessoas. Fechou os olhos por alguns minutos. Não para dormir, mas para respirar aquilo tudo. O som das turbinas, o calor humano, a lembrança viva de um tempo que não morreu, apenas se transformou. E percebeu que, ao contrário do que muitos pensam, ele nunca saiu de cena. Apenas mudou de palco. E ali, voando acima das nuvens, Ronaldinho Gaúcho entendeu o que poucos ídolos têm a sorte de compreender em vida, que a grandeza verdadeira não está no que você conquista, mas no que você desperta nos outros. E isso nenhum assento de qualquer classe pode tirar. O pouso foi suave e quase simbólico. O avião tocou a pista como quem respeita o que carrega. Dentro da cabine, o clima era de algo vivido além de uma simples viagem. Alguns passageiros conversavam entre si com mais gentileza. Outros apenas olhavam em silêncio para Ronaldinho como se quisessem gravar aquele instante em seus próprios livros de memórias. Ronaldinho continuava no mesmo lugar, com a mesma expressão tranquila como se nada tivesse mudado. Mas dentro dele, algo havia sim se transformado. Não era um ego inflado pelo reconhecimento tardio. Era outra coisa. Uma compreensão mais profunda, a de que mesmo quando a fama se apaga dos jornais, ela permanece viva onde realmente importa no olhar das pessoas. Assim que o avião parou completamente e as luzes se acenderam, o primeiro comissário se aproximou. Senhor Ronaldinho, o comandante pediu que o senhor desembarque, primeiro se desejar. Ele olhou ao redor, sorriu e disse: Deixa todo mundo passar primeiro. Eu espero. Já corri demais na vida. Mas ninguém se moveu. Um a um, os passageiros permaneciam em seus lugares, como se uma força invisível os fizesse ficar. Um jovem de boné vermelho no fundo do avião levantou-se e caminhou até o assento de Ronaldinho. Posso te dar um abraço? Perguntou com voz embargada. Ronaldinho assentiu. O abraço foi demorado. O menino chorava. Você me salvou, cara. Quando meus pais se separaram, eu não queria mais fazer nada. Mas via seus vídeos, via você sorrindo mesmo quando apanhava em campo e isso me fazia levantar da cama. Outros passageiros inspirados por aquela cena também se aproximaram. Não com celulares em punho, não em busca de likes, mas com palavras, com gestos. Um senhor trouxe uma camisa antiga do Barcelona e pediu que ele assinasse. Eu estava lá no Bernabéu quando até os torcedores do Real te aplaudiram. Aquilo não foi futebol. Aquilo foi arte. Uma jovem mulher com um bebê no colo se inclinou e disse: Meu filho ainda não entende, mas um dia eu vou contar para ele que conheceu um gigante. Ronaldinho pegou a mão da criança e beijou com carinho.
Que ele jogue livre sempre. Do outro lado do corredor, uma senhora que não havia dito uma palavra durante o voo, finalmente falou. Você sabe o que é mais bonito em tudo isso? Não é o que você fez em campo, é o que você provocou fora dele. Você fez o mundo sonhar com o impossível. E isso é maior do que qualquer título. Ronaldinho, que passou anos sendo celebrado por seus dribles, por seus gols e por seus passes geniais, naquele momento era celebrado por algo ainda mais raro, sua essência. E aquilo o tocava profundamente, porque por trás do ídolo sempre existiu o menino de Porto Alegre, que jogava descalço na rua com a camisa suada e um sorriso no rosto. Um menino que nunca buscou fama, só queria brincar com a bola. Finalmente o comandante Rafael saiu da cabine. Senhoras e senhores, obrigado pela paciência. Antes de liberarmos o desembarque, gostaria de dizer algo. O silêncio foi imediato. Hoje, nesta aeronave, todos nós presenciamos algo especial, algo que nenhum manual de voo ensina. O respeito não é algo que se compra. É algo que se constrói, dia após dia, com autenticidade e com alma. E hoje nós fomos lembrados do porquê de termos amado esse jogo, esse homem. Ele virou-se para Ronaldinho. Você não perdeu espaço, Rony. Você ganhou tempo. O tempo de ser eterno. Aplausos novamente. Mas desta vez, mais contidos, mais emocionais. Ronaldinho se levantou. Todos abriram caminho. Ele caminhava pelo corredor central, como quem sai de um túnel para o gramado, mas sem holofotes, sem música, sem explosão de fogos, apenas o som humano da gratidão. Na saída do avião, uma funcionária do aeroporto esperava com uma cadeira de rodas. É para um passageiro da terceira idade, ela explicou. Ronaldinho riu. Hoje sou eu. Todos ao redor riram junto. Não, senhor. Mas se quiser descansar os pés um pouco. Ele agradeceu, recusou com delicadeza e seguiu em frente com seu passo sereno, sua mochila gasta no ombro e o coração cheio de lembranças. Mas a cena ainda não havia acabado. Ao cruzar o portão de desembarque, viu uma pequena multidão reunida. Não eram fãs com cartazes. Eram funcionários do aeroporto, motoristas, atendentes de guichê, seguranças. Todos ali esperando discretamente. Assim que o reconheceram, começaram a aplaudir. Um deles levantou uma faixa improvisada escrita à mão. Obrigado por jogar com o coração. Ronaldinho parou tocado. Obrigado vocês por lembrarem disso. Antes de sair, um homem de terno escuro se aproximou. Ele não falou seu nome, apenas disse. Sou dirigente de um clube pequeno aqui da região. Nosso time quase faliu na pandemia. Mas em 2020, um vídeo seu, jogando futsal, sorrindo, viralizou. E usamos esse vídeo para fazer uma campanha de arrecadação. Conseguimos sobreviver. Você nem sabe, mas salvou nosso time. Ronaldinho colocou a mão no peito. Se foi com um sorriso, então valeu a pena. E assim ele seguiu seu caminho. Sem seguranças, sem câmeras oficiais, apenas com o que sempre teve de mais forte a presença. Porque o jogo invisível, o que acontece fora dos estádios, longe das manchetes, é o que define os verdadeiros craques. E Ronaldinho mesmo, sem uniforme, sem chuteiras, continuava jogando e encantando. Naquele dia, ele não precisou fazer nenhum drible, nenhum gol. Só precisou ser quem sempre foi um homem que joga a vida com alegria. E por isso mesmo, removido da primeira classe, foi elevado à classe mais nobre de todas, a da memória do respeito e do amor genuíno das pessoas.